Então, eu vim aqui gravar o vídeo de Isaac, certo? Falar o motivo de tantas idas ao hospital. Veio muita gente perguntar, não liguem com o barulho da moto não, tá? Deixa eu deixar aqui. Veio muita gente aqui perguntar no meu privado, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. E assim, iria ficar muito cansativo falar a mesma coisa para muitas pessoas. Eu agradeço demais o carinho que vocês têm por ele, por nossa família, na verdade. Então, Isaac, quando ele tinha 2 anos e meio, quando ele começou na creche, ele ainda usava fralda. E aconteceu de um dia ter uma promoção lá no antigo Bom Preço, no tempo que estava fechando, da Pampers, da vermelha. Então, eu digo, eu vou comprar, já que ele usava fralda, né? Tava uma promoção boa, eu nunca comprava Pampers para ele, vou comprar para testar. Comprei, aí deu uma alergia muito forte nele, muito, muito, muito forte. Tanto na pintinha como no bumbum. Ele ficou com muita brotoeja, não só brotoeja, mas parecia uns carocinhos que ia estourar. Era horrível, ficou muito feio, muito feio. E aí eu levei ele no médico. Aí no hospital da criança disse, não, alergia fraudal e tal e tudo mais. Eu, tá certo. Só que no outro dia começou a Isaac a ter muita febre. E eu levei novamente ele, que a febre estava muito alta. Quando fizeram o exame de urina, ele estava com infecção urinária. Então, ele ficou internado 3 dias só apenas. Tudo bem, passou. Nunca mais usei Pampers. Quando foi em agosto, isso foi em maio de 2018. Quando foi em agosto, Isaac teve um dia que ele começou de 4 da manhã até 4 horas da tarde do outro dia sem fazer xixi. Ele chorava muito querendo fazer e não saía. Não saía de jeito nenhum. Quem conhece Isaac sabe que Isaac é magrinho. Ele come feito um dragão. Muito, muito mesmo. Mas é do calibre dele mesmo não engordar. Então, assim, eu fui com ele com febre muito alta. Ele chorava muito. Aí ficou no soro até a gente tentar fazer com que colhesse a urina dele. A gente veio conseguir colher, eu acho que eu cheguei, era meio-dia mais ou menos, no hospital da criança. Isaac tomando soro, só que esse soro, como ele não fazia xixi, tava retendo. Ele ficou bem inchadinho, ele ficou bem gordinho. E eu já tava com medo, preocupada. E toda vez, quando ele começava a chorar, eu sabia que é porque queria fazer xixi e não conseguia. Então, quando conseguiram colher, já era quase 6 horas da noite, a médica se assustou porque a infecção dele estava muito, muito alta, muito alta. E aí internaram ele passou uma semana internado no hospital da criança. Quando foi... Aí eu decidi tirar totalmente a fralda dele. Desfraldei ele, falei com as professoras da creche e a gente conseguiu desfraldar Isaac. E foi daí que a gente percebeu que Isaac, quando ia fazer xixi, ele fazia muito esforço. E não saiu jatinho, só saiu os pinguinhos. Ele fazia por pinguinhos. E ele fazia tanta força que só saía cocô e xixi. Desculpa. Quando ele fazia muita força, que às vezes saía cocô e soltava muito pum. Porque de tanta força que ele fazia e doía bastante. Então, eu ia para médico, fui muito para médico em 2018, muito. E os médicos só passavam antibiótico para Isaac tomar. Mesmo tomando os antibióticos, ele ainda continuava com as infecções urinárias fortes. Não passava de jeito nenhum. E foi aí que em 2018 eu fui para uma doutora que é bem indicada, esqueci o nome dela agora, lá na Clips, que ela já é uma senhora já. Ela passou uns 3 meses acompanhando ele e viu que mesmo com os antibióticos não estava adiantando. Então, assim, ela disse assim, agora você vai ter que procurar um urologista para ele. Eu digo, tá certo, eu vou procurar. Aí o que é que aconteceu? Procurei o urologista, fui para o doutor na hora. Era o único urologista que eu conhecia, porque até então Isaac não tinha plano de saúde. Então eu fui pro doutor na hora com o doutor José Vildomar. A gente passou 6 meses sendo acompanhado por ele, passando também antibióticos, remédios e nada da infecção de Isaac cessar.
só dava mais infecção. Pera aí, gente, que eu vou pegar o pequeno que tá ali chorando. Só um pouquinho que eu vou voltar. Diga, oi, gente, acabei de acordar. Então, gente, quando aí o Dr. José Feldomar viu como ele ficava, né, pra fazer xixi, porque assim, se Isaac dissesse, mamãe, quer fazer xixi, pronto, ele já tava fazendo a roupa. Ele não sustentava, não aguentava segurar. E ele viu o esforço que Isaac fazia, então ele desconfiou de algo. Ele disse, eu tô desconfiando de um negócio aqui, eu quero que você faça tal exame. O nome do exame era uretrocistografia. Isso é feito lá no Dr. Vanderlei. E eu fui procurar saber desse exame, parece que ele no tempo, se eu não me engano, já com anestesia, ficava de 600 para 700 reais. Então eu não tinha esse dinheiro para dar, nem tinha cartão na hora, assim. Falei ainda com a diretora da creche, ela disse, não, se precisar, a gente passa o cartão, entendeu? Então, graças a Deus, eu tinha feito o plano de Isaac fazia quase um mês. E nesse dia eu resolvi ligar lá para a Smile para saber se eles liberavam esse exame. E graças a Deus o plano cobria. Glória a Deus o plano cobria. Então, isso já era em 2018, certo? Depois de a gente ter corrido muito atrás. 2019, desculpa. Era? Não, 2018 ainda. Na verdade, desde 2017 que eu corri atrás com o Isaac dessas coisas. É isso mesmo. Então, em 2018 ainda, aí a gente fez o exame. E realmente, pronto, o exame foi feito. Só que eu não poderia mais pagar a Smile, que era quase 160, e o doutor na hora, que era 150, o médico, a consulta médica. Aí o que foi que eu fiz? Eu não fui mais para o doutor José Vildomar. Peguei o exame e levei para a doutora Alexandre, que cobriu o plano. E ele falou assim, olha, seu filho, ele tem um problema que é gravíssimo e é muito sério. Ele precisa ser operado nas pressas, porque esse problema dele, ele pode causar falta de ar, ele pode causar, fazer com que o seu filho vá para a hemodiálise. Então, o que é que acontece? Esse problema é chamado... Eita, esqueci agora que eu falei para vocês. Válvula de uretra anterior. Esse daqui é o mais raro que tem, porque a cada 20 mil meninos, um nasce com isso. Então, o que é que acontece? Precisa ser feita a queimagem por dentro, certo? Esse exame que ele fez é um pouco invasivo, porque precisou tomar anestesia para colocar uma sonda por dentro da pintinha dele e fazer com que injete líquido, sabe? Eu acho que é soro, não sei qual é o líquido que eles colocam, porque no dia desse exame eu fiquei com ele na sala. E aí, depois, aí eles batem várias fotos, ele deitado na mesa, é como se fosse um raio-x, alguma coisa assim do tipo. E depois, quando ele vai fazer xixi, ele também tem que tirar essas fotos. Então, assim, só que o doutor Alexandre falou isso, e infelizmente ele não fazia cirurgia em criança, só fazia em adulto. Então, o que é que eu fui? Procurei outro cirurgião pediátrico, agora um cirurgião pediátrico, na verdade, só tinha em João Pessoa, ele me indicou 3, só que nenhum dos de João Pessoa disse que iria fazer e tal. Aí, quando foi, eu procurei direitinho pela Smile, encontrei Dr. Paulo. Fui pra lá, que fica em frente à Side. Fui pra lá todas as vezes. Passei um ano com o Dr. Paulo, ele passando antibióticos. Disse que seria bom fazer dilatação, mas mesmo assim, ele não foi. Mesmo assim, ele não fez essas dilatações, só passava muito antibiótico. Mas ele é um médico muito bom. Só que demorou muito para mandar Isaac para outro especialista. Então, assim, depois de um ano, quando eu disse, doutor Paulo, não adianta mais passar antibiótico, porque as infecções de Isaac não param. Já faz 2 anos que ele vem tomando antibiótico constantemente e sentindo bastante dor no pé da barriga. Então, assim,
ele pegou e disse, pronto, eu vou encaminhar você para Everton, Dr. Everton, que ele é um cirurgião pediátrico também. A Smile cobria, graças a Deus. Então, assim que eu fui para Dr. Everton, isso foi no início de 2019. Foi? Foi, início de 2019. Aí a gente... Não, mentira, desculpa, gente. Foi início de 2020. Fui para Dr. Everton. Olha o tanto de tempo. Desde 2017 eu lutando com Isaac. 2020 chegou, aí foi para Dr. Everton. Ele disse, olha, seu filho precisa ser operado urgentemente. Já era para ter feito desde que ele saiu de você. Por quê? Ele nasceu com esse problema. Então ele força para fazer xixi desde a barriga. E como eu era mãe de primeira viagem, eu não sabia como era um jatinho de uma criança. Se era fino, se era grosso. De Isaac só saiu os pininhos. E mesmo assim, como ele usava fralda, eu não via, né? Quando ele fazia xixi. Depois que eu percebi, foi depois dessas infecções. Então, o Dr. Everton disse o quê? A bexiga de Isaac, ela já está atrofiada. Em vez de ela ser uma bolinha, ela parece um 8. E é muito grossa a espessura a espessura da bexiga, que é para ser fina. Então ele disse assim, a gente vai operar ele urgentemente. Então o que ele fez? Pediu uma operação de urgência. Eu falei com o pessoal da Smile, passei um mês, né? Porque assim, a Smile é muito boa, mas às vezes demora muito. Então passei um mês para poder liberar essa cirurgia, vim todo o material que o médico queria usar. E chegando o material, o médico foi operar Isaac. Ele operou de duas coisas. Tanto desse problema que ele tinha, como de fimose. Ele fez assim, uma operação foi na terça-feira. Operou ele. Ele veio de sonda para casa, passou 3 dias de sonda, se eu não me engano, foram 3 dias. Isaac, vocês sabem que ele é hiperativo, ele não para quieto. No primeiro dia, no primeiro dia que ele tava com medo ainda de se mexer e tal, tava, tipo, tranquilo, né? A gente pegando ele e tudo mais. Quando ele descobriu que a sonda não doía, ele sai arrastando a cadeira, a sonda e a cadeira andando, às vezes correndo. Eu digo, Isaac, pelo amor de Deus, tu tá cirurgiado. Mas graças a Deus, deu certo, né? Aí na outra semana já fez a difimose. Ou sofrimento, gente. A difimose, misericórdia. Porque tem que vir com os pontos para casa, a gente que tem que lavar os pontos. Aí foi Bruno segurando e eu lavando, né? Chorei no primeiro dia junto com ele. Mas, graças a Deus, deu certo. Aí o que é que acontece? Isaac começou a fazer o jatinho. Eu fiquei super feliz no mesmo dia. Só que o jatinho de Isaac ainda... Eu não sabia se era para ser grosso ou fino. Mas ainda saía fino. E tudo bem, né? Mas saía. Aí o médico foi acompanhando. Pediu para uma nefrologista que cuida dos rins. Porque tinha que ter esse acompanhamento. Porque como Isaac fazia muito esse esforço... Então, corria o risco do xixi para os rins. E se paralisar os rins, tem que fazer hemodiálise e tem que ir para uma fila de transplante. Então, a gente ficava muito feliz porque até então não tinha tido nada disso, né? Nada de como é que eles chamam? Eu esqueci o nomezinho que ele fala que o xixi vai para os rins. Aí, o que acontece? Isaac também começou a fazer fisioterapia, porque a gente percebeu que Isaac não esvaziava completa a bexiga. Ele podia passar meia hora no banheiro, mas a bexiga dele não esvaziava de jeito nenhum. Então, o que foi que aconteceu? Começou a fazer as fisioterapias. Desde março ou abril do ano passado, de 2021, que Isaac faz fisioterapia da pelve. 2 vezes por semana. Então, assim, aí Dr. Everton, infelizmente, saiu da Smile, né? Aí eu consegui com o Dr. Gonçalo, que também é um amor de pessoa, super humano também, maravilhoso. Então, o Dr. Gonçalo continuou os antibióticos, porque como ele deixa ainda esse xixi, pode ser que ele volta a ter infecções, entendeu? Então, o Dr. Gonçalo acompanhou ele, a gente começou desde agosto com ele.
Quando foi agora em dezembro, o doutor Gonçalo disse, a gente precisa então agora fazer dilatações na uretra dele, para ver se ajuda ele a esvaziar essa bexiga. Então, terça-feira passada, no caso ontem, né? Foi a terceira dilatação dele. E um dia antes, na segunda-feira, ele tinha solicitado uma ultrassom e eu fiz, mas Isaac, essa ultrassom. E o médico viu que realmente ainda tá do mesmo jeito, não adianta, não tá adiantando as dilatações. E uma coisa que alterou no exame. O que foi, amor? Uma coisa que alterou no exame foi que agora tem resíduos de xixi no rins de Isaac. Que é um sinal muito ruim, né? E o médico falou o seguinte, que tinha duas opções. Uma seria eu fazer essas dilatações, tirar todo o líquido do xixi com uma sondinha 3 vezes por dia, mas só que, como Isaac ele ele tem sensibilidade, né? Ele sente a parte de baixo das pernas e tudo mais. Ele não iria deixar porque iria incomodar, iria doer, iria arder e poderia irritar com o tempo, irritar o canal. Gente, Com o tempo iria irritar o canal. E a opção mais adequada seria uma cirurgia, que ele vai me explicar direito, depois eu venho aqui para falar mais para vocês como seria essa cirurgia de Isaac. Pelo que eu entendi, eu não sei se foi do apêndice dele, eu não lembro como foi que o médico falou direitinho assim, ele falou por cima, porque a gente vai ter uma consulta mesmo de quinta agora a 8, que Isaac ainda tem uma dilatação para fazer terça-feira. Então, assim, ele retira muito xixi, mais de 200 ml. Tipo assim, se Isaac tiver 280 ml, ele só tira quando faz xixi 100 ml. É muito pouco, então ainda deixa muito. Então, o médico falou assim, sobre a segunda opção, seria essa cirurgia, que pega um dos órgãos dele, que eu vou ver direitinho com ele como é, e conecta com a bexiga, não, a uretra, se eu não me engano, para ver se ajuda, porque aí coloca um catéter, se eu não me engano, pelo umbigo, para que a gente ajude com a seringa tirar esse restante de xixi, porque ele disse que tem que ajudar a tentar salvar os rins de Isaac, porque para ele não precisar ir fazer uma hemodiálise e nem para transplante de rins. Então, assim, gente, para quem conhece Isaac é uma criança muito ativa, muito divertida, extrovertida demais. É uma criança carinhosa, cuidadora, né? E ama brincar, como toda criança ama, né? Mas como ele é hiperativo, ele não para quieto, todo mundo sabe. Mas assim, você sabe que uma hemodiálise, ela tira totalmente, vamos dizer, a vida de uma pessoa. Porque não pode estar se cansando muito, não pode comer de tudo, não pode estar bebendo água. Então, eu peço para que vocês, em oração, possam nos ajudar. Quem for católico, reze para seus santos. Quem for evangélico, ore a Deus. Quem for da Umbanda, quem for do Candomblé, independente, fale com seus orixás, orem a eles, peçam, certo? Para quem, sei lá, mexe com magia, qualquer coisa, a gente aceita qualquer coisa, sabe? Porque nesse momento tem muita gente que tem preconceito, mas em momento algum, na hora que é para meu filho, eu não tenho preconceito com nada. E já não tenho, né? Mas para mostrar a vocês que quando nós nos unimos, Deus escuta. Porque todas as religiões buscam um único Deus. Sim, eu peço muita ajuda a vocês em oração. Para que, sei lá, aconteça um milagre. E não precise fazer essa cirurgia em Isaac. E que ele, de uma hora para outra, melhore assim, absurdamente. Para um médico se espantar, sabe? Porque
Quando o médico falou isso, no dia eu me segurei muito pra não chorar na frente de Isaac. Que foi? Me segurei muito, porque não é fácil uma mãe escutar isso, né? Principalmente para uma criança que é tão feliz, tão ativa. E principalmente para uma criança, né? Que é muito mais difícil. Então, gente, desculpem pela demora do vídeo, mas para vocês entenderem direitinho o que é que Isaac tá passando, sempre que eu postar, quando eu for ao médico, eu vou colocar qual é o procedimento que Isaac vai fazer. Depois eu volto aqui para dizer como é que vai ser essa cirurgia, se precisar, né? Porque a última palavra quem dá é Deus, né? Então, simbora. Só peço a oração de vocês, tá, gente? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela preocupação. Um sorriso desse também, meu Deus. Dê, boa noite. Oi. Então, gente, ó, um beijo, fiquem com Deus. E muito obrigada por ter escutado a gente até aqui, viu? Cheiro.